todos bem-vindos à nossa aula 11. Nosso assunto será as mulheres amazonas. Muito já se ouviu falar sobre as guerreiras que habitavam várias regiões, como a da Rússia, Irlanda, Alemanha, Turquia, França, Espanha, Portugal e muitas outras, como a Amazônia no Brasil, onde passa o rio Amazonas, cujo nome é proveniente dessas mulheres que possuíam um conhecimento muito avançado sobre a medicina, os astros, as habilidades extrasensoriais e a energia criativa. Elas têm uma enorme conexão com a civilização dos Muriel, também conhecidos como os arquitetos do universo, responsáveis pela construção de Ratanabá, considerada na época de sua civilização a capital do mundo. Essa cidade continha 13 monumentos escalonados representando as 13 tribos, sendo a principal delas a que representava a tribo das Amazonas dos sumos sacerdotes. E existem também fortes indícios de que essa seja a maior das pirâmides já erguidas no mundo. As Amazonas foram deuses da nona dimensão que passaram pela Terra em vários períodos, deixando sua herança genética ainda presente em diferentes percentuais do DNA de muitas mulheres que estão no mundo atualmente. Algumas pessoas podem sentir uma espécie de tristeza ou uma saudade que está ligada a essa herança cósmica. As Amazonas se vestiam como guerreiras para atuarem no sentido de poderem se misturar com a população da época em que muitos conflitos se faziam presentes e só lutavam quando havia grande necessidade de defender as suas comunidades e os seus princípios. Na maioria das vezes, elas não tinham essa necessidade, pois eram dotadas de uma tecnologia mental ultra avançada. As Amazonas foram as sumos sacerdotisas de maior grau de elevação vibracional e consciencial que marcaram sua presença pela Terra. Elas eram independentes, autônomas e viviam em tribos isoladas com apenas mulheres. Elas tinham relacionamentos de forma conjugal e leal somente com homens qualificados como sacerdotes, pois eram os únicos que conseguiam se nivelar com as suas frequências. Seu ponto de origem é a constelação de Ophiuchus, que pode assumir uma forma de serpente ou espiral, dependendo de sua movimentação cósmica, e existem vários simbolismos ao redor do mundo que foram deixados por elas, como a do próprio espiral e a da flor de lis, utilizado por Maria Madalena, justamente por ser uma das maiores representantes dessa tribo, assim como a Eva e a deusa Lilith. As Amazonas também construíram outros monumentos em civilizações antigas, como a Esfinge no Egito, representando a era do signo de Leão. Elas representam também o 13º signo, simbolizado ainda em alguns observatórios astronômicos, como o da cidade do Rio de Janeiro. Porém, esse signo foi removido dos estudos da astrologia atual, assim como o 13º mês do calendário, baseado nos 13 ciclos lunares anuais, utilizados por civilizações antigas consideradas super avançadas como a civilização dos Maias. Isso fez com que a população deixasse de ter uma sincronicidade de suas glândulas com a malha magnética da Terra, reduzindo assim a sua atividade cerebral, a aceleração do seu metabolismo, afetando o equilíbrio dos ciclos menstruais e a conexão com a nossa essência e origem cósmica, entre outros. Essa manipulação e distorção do conhecimento sobre as Amazonas se deu através das lideranças mundiais que se sentiram ameaçadas pelo poder de libertação que a sabedoria delas pode trazer para a população. Nesse sentido, muitas coisas também foram alteradas sobre o conhecimento das habilidades paranormais e principalmente sobre a energia sexual, pois ela potencializa todos os nossos sentidos sensoriais e extrasensoriais. Existem 3 tipos de tribos das Amazonas: as ruivas, as loiras e as morenas, cada uma com suas habilidades. As morenas, a interação com a realidade extrafísica, tanto vibracional quanto astral, daí a alquimia transmutativa. As loiras, a alquimia e materialização de objetos, e as ruivas, a transmutação do campo vibracional. E cada uma dessas tribos também tem um símbolo de referência. O escudo para as ruivas simbolizando proteção do corpo, o arco e flecha para as loiras simbolizando a interação geral com a natureza e a espada para as morenas simbolizando o poder e vitória. Algumas de suas principais funções seria de transformar a economia para uma forma mais justa, de elevar a consciência da população e de purificar o campo vibratório do consciente coletivo, atuando através da magia do olhar, da magia do sorriso e da vibração sonora. Elas também foram e poderão ser novamente responsáveis pela vinda de Cristo. Seus conhecimentos mais avançados deverão ser resgatados através de pessoas que alcancem um nível consciencial de grande pureza, e grandes evidências da existência delas surgirão novamente, assim como a possibilidade de sabermos de maneira científica as porcentagens da descendência genética de suas linhagens e nosso DNA. Vamos agora ao nosso exercício.
e ele será de como obtermos a maestria de nosso destino através do pensamento, desejo e vontade. Então, como que funciona para nós co-criarmos a nossa realidade, ou seja, o nosso destino, aquilo que nós queremos que aconteça em nossas vidas? Na terceira dimensão, existe um tripé, e esses 3 elementos são o financeiro, o emocional e a saúde. Para obtermos equilíbrio entre esses 3 elementos, poderemos co-criar a nossa realidade para que esses 3 elementos estejam alinhados, ou seja, para que nós possamos obter sucesso nesses 3 elementos e co-criar a realidade que nós desejamos. Para que isso aconteça, podemos utilizar um exercício que envolve o pensamento, o desejo e a vontade. Então, como que funciona esse exercício? O que é o pensamento? O pensamento é uma concepção de algo. Geralmente, essa concepção nós trazemos da 5ª dimensão, ou seja, nós vibramos na concepção de algo que possa acontecer aqui nessa realidade tridimensional. Então nós organizamos as nossas ideias e criamos um conceito daquilo que nós queremos manifestar. Por exemplo, se eu quero uma casa, eu tenho que saber como que é essa casa, como que é a base dessa casa, como que é a estrutura dessa casa, as paredes, como que é a fundação, como que vai funcionar essa casa, o telhado, as cores, as dimensões, tudo. Então eu faço um planejamento, ou seja, eu faço um projeto. E aí eu identifico todo o conceito desse projeto, ou seja, a concepção dessa ideia. Isso seria o pensamento. Depois, eu tenho que ter um desejo para que isso se manifeste. Ou seja, eu preciso criar uma necessidade para mim mesmo dessa casa ou para outras pessoas. Então, eu vou desejar profundamente que essa casa realmente exista, que eu tenha essa casa, que eu possa construir essa casa, que eu possa comprar essa casa, ou pelo menos alugar essa casa, que eu possa morar nessa casa. Então, eu tenho que me sentir já experienciando, vivenciando essa realidade. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Depois, eu tenho que saber por que eu quero isso e o quanto que eu quero, o quanto que eu desejo. Então eu tenho que desejar profundamente isso. Ou seja, primeiro o conceito, depois as emoções. Eu tenho que atrair isso para mim. Eu tenho que pensar nisso como se eu já tivesse, como se eu realmente precisasse muito disso para mim. E aí é que vem a vontade, que é diferente do desejo. A vontade, todos nós temos o mesmo percentual de vontade. O que nós temos que ter é a força de vontade. Então nós temos que criar as condições necessárias para que essa casa realmente exista, ou para que ela seja construída, ou para que eu possa alugar essa casa, comprar essa casa, ou seja, para que ela exista em uma condição real na minha vida aqui nessa realidade. Então, o que é a vontade? É o movimento. Eu vou fazer um movimento para que isso de fato torne-se possível na minha vida, na minha realidade. Então eu vou sempre utilizar esses 3 elementos. Porém, eu tenho que respeitar essa sequência. Primeiro o pensamento, depois o desejo e depois a vontade. Ou seja, primeiro o que eu quero e aí os detalhes disso que eu quero. Depois, por que eu quero? Por que eu preciso? Então eu tenho que me sentir já com essa realidade acontecendo na minha vida. Eu tenho que gerar essa emoção. Vamos lembrar que as emoções são o combustível para a manifestação. Então é extremamente importante que após nós idealizarmos aquilo que nós queremos, nós possamos gerar essas emoções. Cabe a nós também identificarmos quais os tipos de emoções que geralmente nós nos conectamos para nos sentirmos bem com a nossa realidade. A maioria das pessoas ouve alguns estilos de música que gera alguns tipos de emoções. Geralmente são esses estilos que trazem uma emoção, que nós ouvimos mais, que nós nos conectamos mais com esse tipo de emoção para que justamente nós possamos gerar uma realidade em que nós possamos nos sentir bem, em que nós possamos criar, que nós possamos ser criativos, que nós possamos co-criar a nossa realidade. Então vale a pena se conectar sim, se o seu caso é gostar de música, àquelas músicas que lhe trazem esse desejo profundo, essa emoção, pois ela vai trazer todo um combustível para qualquer tipo de manifestação. Ou então, estarmos na natureza, estarmos com os nossos amigos, com a nossa família, nos conectarmos com alguma coisa que nos traz essa emoção, com um tipo de arte, com um tipo de leitura, conhecimento, alguma coisa que nos traz. Lembrarmos de uma pessoa querida, de um lugar querido, de uma experiência, de uma viagem. Tudo isso é muito válido. E aí, depois que nós gerarmos esse conceito e esse desejo, nós temos sim que atuar
atuar na matéria, fazer o movimento necessário para que isso aconteça. Ou seja, outro exemplo, se nós temos um plano de negócio, montamos um planejamento, fazemos a pesquisa de mercado, fazemos tudo o que é necessário para que esse conceito dê certo. Nós temos que gostar desse negócio e nós temos que fazer de tudo o que é necessário para que esse negócio realmente aconteça. Se nós deixarmos ali parado aquele projeto, aquele conceito, ele não vai acontecer por si mesmo. Nós é que temos que atuar. Então essa seria a vontade. Então isso é uma programação constante que nós podemos fazer com qualquer coisa que nós queiramos que aconteça em nossa vida. Então nós temos o conceito, nós temos a necessidade e aí nós temos a vontade e a força de vontade. E aí tudo sempre vai acontecer. E assim poderemos ser os mestres do nosso próprio destino. Nós não temos que pedir para uma fonte divina para que aconteça algo em nossa vida. Nós mesmos podemos usar a energia dessa fonte divina que temos dentro de nós, que já nos foi dada, e fazer com que tudo que nós precisamos que aconteça em nossa vida realmente, de fato, aconteça. Então nós podemos nos sentir seguros de tudo aquilo que nós quisermos que aconteça em nossa vida. E aí, dessa maneira, poderemos ter a maestria de conduzir nosso próprio destino. Ficamos por aqui e eu vejo você na próxima aula.